Boa tarde a você que está acompanhando a gente aqui na página Michel Notícias. Peço que você compartilhe esse vídeo, porque, mais uma vez, e aqui eu faço a minha gratidão ao amigo Renato Coringa Reaça aqui de São Paulo, e visitando aqui a Lesp hoje por uma ocasião especial. Está acontecendo uma situação que daqui a pouco nós vamos mergulhar nela, mas aqui ao lado de Janaína Pascoal, gente, que todo o Brasil conhece, que tem um papel, Janaína, que entrou para a história do Brasil. O que você fez nos ajudando, vou dizer assim, um livramento, né? Você foi, vamos dizer assim, usada por Deus para nos conduzir a um livramento ali naquele momento, um dos personagens da história, que foi aquele momento do Fora Dilma, toda aquela situação que aconteceu, Janaína. Eu vou pedir daqui a pouco que, por favor, você fale sobre isso. Eu quero, de antemão, pedir que vocês só dão uma boa tarde ao pessoal. Fala aí, Renato. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal da Michel Notícias, senhoras e senhores, meninas e meninas. Um forte abraço. Para mim é uma honra, um prazer estar do lado do Michel Notícias e da doutora Janaína Pascoal, a nossa guerreira, aquela que quando o Brasil passava para a maior crise econômica da história do Brasil, foi e nos salvou, conduziu o impeachment da Dilma e tirou a Dilma. Para mim é uma honra que não tem tamanho estar nesse momento aqui. Olá pessoal, aqui na casa hoje está acontecendo uma sessão muito importante no Conselho de Ética, e enquanto o Conselho estava acontecendo, eu estava presidindo o plenário. Aí voltei aqui para o gabinete, a Karen, que trabalha comigo, que está aqui participando da filmagem. É tudo ao vivo. Inclusive hoje é aniversário dela. Parabéns, Karen. Obrigado, Karen. Ela disse assim, o Coringa Reaça passou aqui e ele quer trazer um amigo que tem um canal, ele quer fazer uma live para saber sua opinião sobre esse processo do deputado Arthur, a questão do impeachment. Falei, bom, pede para eles virem até aqui. E eis que, conversando com o Michel aqui, eu descobri que o cidadão não só é de Sergipe, né, que eu amo. Sou sergipano, sim, senhor. Mas é de Tobias Barreto, e eu sou, assim, apaixonada pela obra de Tobias Barreto, pela história de Tobias Barreto. Então é uma honra muito grande poder participar desse diálogo, né? Mando aqui um beijo muito grande para Sergipe, para Tobias Barreto, para eventuais parentes, que eu durante um período procurei até os parentes dele. Vou te pôr em contato com esse pessoal aí. E assim, o meu reconhecimento, acho que foi o maior pensador que passou, né, pelo Brasil, foi Tobias Barreto. Passou, digo assim, em termos de espírito, né? Que assim, sim. E uma obra muito rica, porque ele não escreveu apenas sobre um tema, né? Ele escreveu sobre todos os temas, com muita originalidade. Não é nem só profundidade, com muita originalidade. Então, um grande pensador brasileiro, pouco reconhecido por tudo que ele fez, entendeu? É verdade. Até, Janaína, já pegando esse gancho aí, mas eu vou lhe pedir daqui a pouquinho para você detalhar um pouco mais desse como você conheceu o Tobias Barreto de Menezes, que é o jurista, poeta, mas pegando um pouco desse seu gancho, dizer para o pessoal a alegria minha como um tobiense que sou, natural do município de Tobias Barreto, que é onde nasceu o poeta Tobias Barreto de Menezes, o escritor, o jurista, enfim, de chegar aqui em São Paulo, chegar no gabinete da Janaína Pascoal, que todo o Brasil conhece, e ser confrontado com uma pessoa que aprecia a obra do Tobias Barreto de Menezes. Sim. E é muito interessante, porque assim, o amigo dele, né, mais próximo, que depois compilou toda a obra dele, que é Silvio Romero. Silvio Romero de Lagarto, que é uma cidade próxima lá. Sim, aí ele tem várias compilações da obra de Tobias, entendeu? Silvio Romero teve o papel importante de tentar identificar o que é obra de filosofia, o que é obra de direito, o que é obra de poesia, e reunir em várias publicações. Então, uma alegria muito grande poder participar desse diálogo. Bom, para a gente iniciar, eu quero só pedir a você que está em casa, o pessoal está comentando aí, está botando alguma coisa, a nossa amiga Karen, estão comentando aí, Karen? Tá surgindo comentário. Eu quero pedir que vocês dêem um retorno com relação ao áudio. Se não, Karen, você chega mais um pouquinho para cá, e quando cada um for falando, você vai pegando o rosto de cada um, se não der para enquadrar os três. Mas eu preciso saber se o áudio está bom, né? Mas alguém está manifestando, Karen? Por enquanto não. Eita, será que não tem ninguém assistindo? Tem bastante. Tem? Povo, diga se está ouvindo. Bota.
curtindo. Bota nos comentários se o som tá bom, se o som tá legal. Hoje aqui na Lesp, vamos começar pelo que está acontecendo hoje que foi aqui na que te casa. trouxe aqui, né? Isso. Está acontecendo uma movimentação muito intensa, né? Muito intensa. A mobilização aí do MBL, a turma dele está aqui na casa, porque hoje é o dia de apreciação na comissão, de ética aqui da Lesp, da cassação do Arthur Duval. Vamos falar no linguajar popular aqui para o pessoal de casa entender. Hoje é o dia da apreciação na comissão de ética da cassação do Arthur Duval. Aí tem aqui a turma do MBL e o Renato veio aqui, como sempre, está presente nas manifestações, nos atos, veio aqui posicionar pela cassação do Arthur. Né? Inclusive, teve um momento ali do pessoal do MBL de um lado e ele do outro, mantendo posição ali. Mas, Janaína, como foi que você viu esse episódio, você como mulher, que e como deputado também, como foi que você viu tudo isso que aconteceu? Eu, particularmente, eu achei nojento. Falar não tem segredo aqui. Eu achei nojento essa atitude do Arthur. Ele esqueceu o cargo que ele ocupava, ele esqueceu o país que ele faz parte, esqueceu tudo. Foi para lá, se envolveu numa situação de conflito, fabricou coquetel Molotov. Ele fez essa fala. E eu que sou filho de uma mãe pobre, que hoje eu sou divorciado, mas eu me casei com uma mulher pobre também, que não foi fácil. Entendeu? E a vida da minha mãe não foi fácil. A vida das mulheres pobres desse Brasil não é fácil. Aí me sai um cara daqui, de uma irresponsabilidade, e aí quem está falando sou eu, para a gente pontuar as palavras, sem noção. E faz uma fala absurda dessa. Hoje está aqui o processo, e até eu vi deputado falando que talvez seja até por unanimidade. Não sei se vai ser. Eu acredito, eu vim acompanhando, né? Conforme eu ia ali presidindo, estava olhando ali a votação. Os colegas que se manifestaram até esse momento votaram pela cassação, votaram a favor do relatório do deputado Olim. Eu li o relatório do deputado Olim, até disse para ele: nossa, deputado, quero morrer sua amiga, porque o deputado Olim, ele é delegado, né? Ele fez um relatório tecnicamente muito consistente, porque ele deixou bem evidenciado que não são, e com isso eu não estou diminuindo, tá? Não são só os áudios, é o teatro que ele montou, entendeu? Porque ele criou uma ficção de que estava indo para a Ucrânia acompanhado do líder máximo do movimento MBL, que é o Renan Santos, para ajudar as pessoas que estão sofrendo essa invasão, as pessoas que estão sofrendo bombardeio, execuções e tudo mais. E com isso ele conseguiu likes, ele conseguiu eleitores, porque ele estava como pré-candidato ao governo. Ele conseguiu dinheiro, porque os vídeos dele são todos monetizados. E ele conseguiu angariar 250 mil reais, em tese, de doações para poder entregar lá para os ucranianos. Quando ele volta e esses áudios vêm à tona, a gente fica tudo muito claro que era um grande teatro. Aí as pessoas, eu inclusive, começaram a cobrar sobre as doações. Falou, peraí, depois de um áudio desse, fica evidente que não tem solidariedade, que não tem respeito, que não tem nada. Então o que foi feito do dinheiro? No lugar deles prestarem contas, eles começaram a atacar as pessoas. Nós não nos intimidamos e seguimos pedindo a prestação de contas. Aí, na correria, eles arrumaram uma entidade aqui no Brasil para transferir o dinheiro. Só que essa transferência só foi feita depois que todas as representações foram protocolizadas, inclusive a minha. Eu também fiz uma representação, né, pedindo a cassação. Então, assim, o delegado Olim, talvez, acredito que por ser delegado, ele deixou isso tudo muito claro, entendeu? Porque o deputado Arthur está querendo dizer que está sendo cassado, ou que pode ser cassado, tem que esperar até o final, mas por causa da manifestação, da liberdade de pensamento, pela fala, mas não é só isso. Não são apenas os áudios que já são graves. É o contexto, entendeu? O fingimento, é a falsidade, o cinismo, é a exposição, porque ele vai como deputado, como pré-candidato ao governo, levanta dinheiro, diz que está ajudando,
diz que ninguém faz nada, apenas ele, e de repente vem à tona esses áudios, fica evidenciado que era tudo mentira. Então é quebra de decoro, sim. E a situação foi tão grave que o presidente da Ucrânia disse que não quer mais brasileiro entrando lá para ajudar, porque o pessoal que foi para lá, o grupo dele e um outro grupo que eu não sei qual fez filmagens. E com isso, os satélites russos identificaram. Nossa. E segundo a matéria que saiu, se eu não me engano, no Migalhas ou no Conjur, bombardeios ocorreram por essa identificação. Então, assim, é grave, sabe? Não dá. E outra, o pessoal, esse pessoal do MBL, não digo todos, tá? Não generalizo. Não, mas essa cúpula, eles se apresentam como meninos, só que são caras de quase 40 anos. Entendeu? O menino tem 15 anos, tem 14 anos, não tem quase 40. Meninos talvez sejam, rapidinho, talvez sejam as pessoas que eles manipulam e usam. É isso, inclusive... Como me permita, Janaína, eu vi alguns casos aqui, que você vê a gente transitando aqui, aí passa pelo meio deles, você vê alguns comentários que chega a ser ingênuo, infantil. Sim. Não tem entendimento real do que está acontecendo e vão na onda. Não tem entendimento real. Usados. Esse MBL montou uma tal academia, eles vendem cursos, entendeu? Preços elevados, as pessoas pedem parcelamento, pedem bolsa. Por exemplo, para você montar um curso hoje, você precisa ter certificado, ter aval dos órgãos públicos. Eu não sei se eles pedem. Aí eles põem um monte de menino lá para eles fazerem a cabeça, entendeu? Para eles manipularem. Tem gente que está vindo de vários lugares aqui para essa manifestação. Então, assim, esse movimento precisa ser investigado. Sim. Entendeu? Precisa ser investigado. Inclusive, na minha representação, eu solicitei uma investigação mais profunda. Depois, o deputado Gil Diniz apresentou um pedido de CPI do MBL. Eu quero de novo dizer, não são todos os seguidores, não são todos os integrantes. Eu acredito que muita gente está iludida, mas os cabeças precisam ser investigados. Importante essa posição. Eu assinei essa CPI, eu apoiei a CPI, mas eu acho que o colega não conseguiu todas as assinaturas. Então fica aqui também a observação para que você que está em casa possa observar. Você que é aqui de São Paulo, muita gente acompanha a gente aqui de São Paulo, bota também o nome da tua cidade aí, você que está assistindo a gente no vídeo, para você observar qual é a conduta do seu deputado, do seu representante. Porque a nível de São Paulo, a nível de outros estados também, a nível do Brasil, nós vemos o que acontece nas casas legislativas, na Câmara dos Deputados, enfim. É importante que o cidadão que está nesse momento de polarização, esquerda, direita, e acaba esquecendo das outras pessoas que compõem os poderes, que fazem a roda girar, que fazem o país andar. Ou não também, o atrapalham. Então é importante que você fiscalize a atuação do seu representante. Deixa eu só perguntar aqui para o Renato rapidinho. Renato, você chegou aqui na casa com esse posicionamento para também demonstrar sua opinião para os deputados aqui de São Paulo, que você é pela cassação do Arthur Duval. Como foi que você viu tudo isso que aconteceu e a sua participação ali? Assim, eu sou 100% favorável à cassação do Arthur Duval. Porque o que ele fez, no meu ponto de vista, ele aproveitou de uma situação de guerra mundial na Ucrânia com a Rússia para fazer palanque político, tá? Palanque político. Porque a gente conhece as pessoas quando elas estão em oculta. E aquele áudio que vazou, ele estava na roda de amigos ali, não estava exposto para todo mundo. E ali ele se revelou quem ele é. Ele falou que não tem explicação nenhuma, por isso sim ele deve ser cassado. Ele falou que mulheres pobres são fáceis. Isso é o pensamento do deputado estadual aqui de São Paulo, tá? Ele ensinou, ele pegou um ensinamento do amigo dele como conquistar mulheres em supermercados, em loja. Um amigo que faz Tour de Blonde, que é o líder do movimento que ele participa. Então nunca foi pelas pessoas que estão sofrendo, estão vulneráveis na guerra. Ele foi fazer palanque político. E isso não dá para mim olhar e ficar quieto. Eu, como sou conhecido aí pelas manifestações, eu vim aqui me posicionar, ao contrário, a favor, quer dizer, da cassação dele. Nisso
Fala pessoal que acompanha aqui a Michel Notícias. Nós estávamos ao vivo, tivemos um probleminha de conexão, né? O Facebook, você sabe como é que é, inclusive essa página já foi desmonetizada, mas nós estamos colocando barco aí, vamos tentando até que o Facebook nos separe. Mas vamos lá. Pedir a você que vá no canal Michel Notícias também no YouTube, se inscreve, porque nós estamos tentando buscar alternativas para não ficarmos refém de uma plataforma só. E isso é também uma forma de você estar somando com o nosso trabalho, se inscrevendo no canal Michel Notícias no YouTube. Nós estamos aqui com Renato Coringa Reaça, aqui de São Paulo, e Janaína Pascoal, dispensa apresentações. Nós já tivemos uma primeira live, se você está chegando agora nesse vídeo, é uma continuação, tá? Mas eu vou passar para o Renato, que ele estava finalizando aqui o pensamento dele acerca do que está acontecendo aqui. Que o que está acontecendo aqui? Hoje é dia do Conselho de Ética aqui da Alesp de São Paulo analisar a cassação do Arthur Duval por aquelas bobagens, por aquelas asneiras que ele falou lá na Ucrânia, que ele saiu daqui para lá para se aparecer e voltou, e com fé em Deus vai perder o mandato de deputado. Não tem rodeio, você sabe como é que a gente faz o nosso trabalho. E o Renato está aqui, e a Janaína também vai voltar a falar sobre esse tema também, para o pessoal do segundo vídeo ficar por dentro. Renato, sintetiza aí pra gente qual a sua posição, o que é que você encontrou aqui. Então, como eu estava falando no primeiro vídeo, complementando nesse vídeo agora, eu sou 100% a favor da cassação do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Por que eu sou 100%? Porque o que ele fez não tem explicação, é um absurdo. Ele aproveitou um momento de guerra, um momento onde as mulheres estão em situação 100% vulneráveis, para ir até a Ucrânia, onde ele pediu dinheiro, pediu Pix, onde ele fez um palanque político, que na verdade ele quis se promover politicamente, ele quis fazer palanque político, aproveitando a situação das mulheres frágeis, aonde a gente descobriu que no áudio, junto com os amigos dele, ele vê que mulheres pobres são mulheres fáceis, tá? Que as policiais da Ucrânia, ele não respeita, são mulheres lindas e maravilhosas, que eu não tenho nem capacidade de falar aqui o que ele falou. Dispensa esse tipo de comentário. O Brasil todo já viu isso. Então, e não tem como eu ver uma coisa dessa e ser um ativista e não vir protestar a favor da cassação desse deputado. Aproveitando que a gente estava aqui na Lesp, nesse dia, eu, com uma honra aqui, eu vim no gabinete da doutora Janaína Pascoal, para saber como que está sendo o andamento, se sim ele vai ser cassado, como que está o andamento. E aproveitamos e dar uma visita para ela, porque com uma honra, com um maior prazer imenso de estar visitando esse gabinete, da pessoas que, quando o Brasil passava pela maior crise econômica, quando não tinha mais, o brasileiro não tinha mais esperança, a gente pega uma mulher de coragem, uma mulher forte, uma mulher sofrendo ameaças, passando por que ela passou, pela pressão que ela passou no processo do impeachment, e conduziu de forma nota 1000, elegante, 100%, tanto é que a Dilma foi empichada graças à doutora Janaína Pascoal. O trabalho, tudo que foi então feito, não tinha como eu não passar aqui e visitar a doutora. Já que a gente nós estamos numa partida de futebol aqui, e o Renato deu um passe para você, Janaína. Mais uma vez, o pessoal de casa. Sim, essa situação do deputado Arthur, eu acho que as pessoas também têm que analisar por uma outra perspectiva. De certa forma, a imagem que passou para o mundo é de que todo homem brasileiro é assim. Porque a gente fala muito, né? As mulheres foram ofendidas, as mulheres ucranianas, as mulheres, todas as mulheres do mundo, as mulheres brasileiras. Mas, na verdade, quem mais saiu prejudicado foi o homem brasileiro. Porque o mundo ouviu esses áudios e o mundo acha que o homem brasileiro é assim. E não é. Infelizmente ficou então assim. A casa precisa dar uma resposta. É óbvio que vai ter toda a defesa, tem todos os trâmites, mas não pode a casa deixar de dar uma resposta. E com relação ao Coringa, eu até acho interessante contar para as pessoas que nós temos nos encontrado muito
nas muitas manifestações que estão acontecendo aqui no estado de São Paulo contra a restrição de direitos pela imposição da vacinação contra a Covid. Então vamos entrar no assunto PL Então, 668 de 2021. isso. Eu estive recentemente em Sergipe, tá? Não fui barrado em lugar nenhum. Não senti em Sergipe o autoritarismo que a gente está vivenciando aqui em São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo, muitos funcionários públicos estão tendo seus salários suspensos, porque são funcionários públicos que não querem tomar a vacina, ou já tomaram 2 doses e entendem que não devem tomar a 3ª dose. E é um direito de cada cidadão decidir sobre a sua própria saúde. Mas vou além. Tem famílias sendo constrangidas para vacinarem os seus filhos contra a vontade, sob ameaça de perda de guarda, né? Muitos casos de universidades públicas e privadas, mas principalmente públicas, impedindo o aluno de entrar para ter aula. Já recebi denúncias aqui de gente que não é admitida nem dentro de Santa Casa para se tratar, porque os acompanhantes estão sendo barrados, mas eu estou falando do paciente. Então, muitas manifestações vêm ocorrendo. Todas essas manifestações eu encontrei o Coringa. Foi daí que a gente acabou estreitando essa amizade, essa convivência. Eu apresentei aqui na casa um projeto de lei que é o 668/21. Esse projeto depois foi abraçado pelo deputado Douglas Garcia como sua prioridade, que a gente tem um sistema aqui que cada deputado pode eleger uma prioridade. O colega Douglas, muito gentilmente, abraçou como prioridade esse projeto, que a princípio era meu, e depois foi apoiado por vários colegas. E com isso ele me ajudou muito, porque eu tinha uma prioridade num projeto de adoção que, com a graça de Deus, a gente conseguiu aprovar. Estou agora esperando para ver se vai virar lei. Nesse projeto, a gente não fala contra a vacina. A gente não incentiva ninguém a não se vacinar. A gente só não quer que as pessoas sejam privadas dos seus direitos de trabalhar, liberdades individuais de estudar, entendeu? De se tratar por força de uma imposição de vacinação que não tem lei nenhuma que prevê, entendeu? Então, essa luta é minha, é do Coringa, é de colegas aqui, de várias bancadas, mas é uma luta difícil, porque o governador que acabou de sair, que é o João Dória, ele é contra essa nossa luta, ele quer impor a vacinação. Infelizmente ele saiu, o que ficou no lugar dele segue com a mesma linha, né? Eu já conversei com o secretário de Saúde, secretário de Educação, com o próprio atual governador, pedindo um pouco de racionalidade. Entra por um ouvido e sai pelo outro. É um jogo de interesse também. Né? Então, assim, só quem ganha com isso são as farmacêuticas, porque a maioria já está vacinada, a esmagadora maioria, são pouquíssimos que estão exercendo um direito de autonomia individual, entendeu? Não tem sentido essa imposição. Verdade. Janaína, vamos dando seguimento aqui, mais uma vez agradecer, né, a recepção que nós estamos tendo aqui no seu gabinete e falar, mais uma vez, como até o Coringa já falou aqui, da importância histórica da sua atuação naquele fora Dilma, naquele processo todo. Eu posso só complementar uma coisinha? Pois não. Continuando aqui, não é porque é verdade nua e crua, não é que eu tô aqui porque eu tô lá da doutora não, de Janaína, rasgando seda, não é isso. Eu tenho uma admiração enorme por ela, sempre acompanhei o trabalho dela, do processo de impeachment. Uma mulher guerreira, uma leoa dessa, eu não posso deixar de falar também que foi a mulher mais bem votada da história do Brasil. Nunca ninguém chegou a mais de 2 milhões de votos, que nem ela, nem na época quando era Vera Cruz, Santa Cruz, nunca existiu. Então imagina o peso nosso aqui de estar sendo recebendo uma pessoa dessa. Eu só quero complementar isso. Eu tenho que entender as coisas, né? Eu tenho que saber onde eu tô e dizer isso justamente. O papel, Janaína, que você teve, que a senhora teve nessa questão toda do Fora Dilma, eu acho que o dedo está um pouquinho na câmera aqui. Tá não? Aí, tá. Esse papel que você teve, essa votação histórica também, como o Coringa relatou, ela mostra justamente o reconhecimento das pessoas naquele momento histórico para o trabalho que você desenvolveu para o Brasil como um todo.
Relata um pouquinho como é que foi aquele momento, como é que se deu aquele processo, o que você viu de maior dificuldade, o que você viu. Olha, as dificuldades foram muitas. A primeira dificuldade foi encontrar alguém que aceitasse enfrentar, né? É o impeachment do presidente da República. E com a graça de Deus eu encontrei o Dr. Hélio Bicudo, que depois de muitas portas batidas na minha cara, ele me estendeu a mão. Só fazer um parêntese rápido. Hélio Bicudo, que foi fundador do PT e foi peça fundamental também no processo. Ele conhecia o PT por dentro, se sentia responsável pelo crescimento, o fortalecimento do PT, e ele entendeu que deveria me apoiar para ajudar a desmascarar o que precisava ser desmascarado. Então o Dr. Hélio realmente foi uma figura muito importante, hoje já falecido, que Deus o tenha. Nós fizemos questão de mostrar todos os fatos, né? Depois ficou, porque pedaladas, mas a gente narrou Petrolão, a gente narrou BNDES, os empréstimos para as empresas escolhidas, os dinheiros enviados para as ditaduras amigas, na América Latina, em Angola. Então foi um processo muito bem fundamentado, é muito difícil, porque as pessoas acham assim, faz um pedido de impeachment e a coisa anda sozinha. Isso não existe. Tem que ter a instrução do processo, o acompanhamento das audiências. E as pessoas às vezes falam assim, não, é fácil, não é fácil estar ali, entendeu? Então foi um processo assim que eu considero, eu agradeço muito a Deus de ter conseguido chegar até o final, entendeu? Porque foram muitas intimidações para aquilo não ir adiante, mas com a graça de Deus foi. E eu considero que foi um processo muito importante para o país, né? Acho que se não tivesse sido aquele processo, o PT talvez estivesse no poder ainda, porque foi necessário necessário mostrar ali tudo que foi demonstrado para que a gente tivesse uma chance, né, de eleger um presidente de outra linha ideológica, e essa eleição foi importante, né, para o país, eu vejo dessa forma. Tem críticas, tem divergências? Tem, mas essa alternância de poder, ela é saudável, ela foi muito, muito relevante. E eu via que nós íamos caminhando assim para um destino muito parecido com o da Venezuela, né? Então, tenho muito orgulho de ter participado desse processo. É isso aí, e assim, nós ficamos muito, eu mesmo fui para a rua naquelas manifestações, na minha cidadezinha, Tobias Barreto, lá em Sergipe, participando das manifestações, e o Brasil inteiro ficou feliz por ter se livrado desse fardo, e hoje o nosso combate é para que todo aquele escárnio administrativo, pontuado dessa forma, ele não retorne para o país. Toda aquela... porque depois, tudo depois do impeachment, e aí foi se descobrindo também as outras coisas, né? Sim. E toda a roubalheira, os esquemas nas estatais, tudo aquilo, todas as empreiteiras, enfim, que isso não retorne para o nosso Brasil. Esse é o ponto que nós temos que massificar. E eu estive em Recife em janeiro, né? Fui muito bem recebida pelo Recife, em Sergipe. E foi muito bem recebida pelo povo de Sergipe. Não fiquei só em Aracaju, que é belíssima. Aliás, aquela volta em torno ali da lagoa, das duas lagoas, né? Como é o nome da lagoa? Você diz, porque tem o Rio Sergipe que fica ali na... Não, você tem uma lagoa que o povo anda à noite. Ali na orla, já na orla da Atalaia. Isso, mas ali é água doce. É água doce, é porque é o seguinte, lá tem na orla, ela tem duas lagoas de água doce na orla, porque a orla de Aracaju ela é enorme, e ela tem muitas coisas ali na própria orla. Muito é uma das bonita, orlas mais bonitas do Brasil. Muito bonita, fiquei encantada com o Sergipe, extremamente organizado, o estado inteiro, a capital. A limpeza, fiquei encantada, né? Eu que ando muito assim chateada com o que está acontecendo em São Paulo, com a nossa capital muito largada, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, o governador e o prefeito lá tem que dar um curso em São Paulo, porque Sergipe tá muito bonito. Fui muito bem recebida, muitas pessoas me reconheceram, vieram falar do processo de impeachment, né? Então assim, quero agradecer essa acolhida. Foi assim, eu dei uma entrevista para uma rádio de Sergipe, aí o locutor perguntou, a senhora conhece Sergipe? Eu não conhecia. Eu falei, não conheço. Ele falou, mas a senhora tem que vir aqui. Aí quando eu consegui tirar uns dias em janeiro, falei, pronto, agora eu vou.
E realmente fiquei encantada. Acho até, conversei muito com as pessoas nas pousadas, acho até que o turismo pode ser incrementado em Sergipe. Não, ele Entendeu? precisa ser incrementado. Eu subi ali pro Xingó, depois desci pra Praia do Saco, tem um passeio de buggy ali embaixo, maravilhoso. A praia é né? muito bonita, a praia do Saco. As pessoas às vezes, os outros estados também são muito bonitos, mas assim, as pessoas às vezes não vão para Sergipe e olha, é uma perda muito grande. Isso sem contar o bode. A carne de bode. Eu comi bode. E o aratu, não é isso? Aratu, caranguejo. O caranguejo. Muito pescado. bom, muito bom. Sergipe é um estado rico e eu tenho muito orgulho de ser sergipano. E já estendendo aqui, pegando um pouquinho do radialista que você conversou, Janete, para dizer, você já teve em Sergipe? Não. Aí agora eu vou dizer, você já teve em Tobias Barreto? Meu amigo, não consegui. E é uma Aí vergonha. já deixo a Porque eu deixa. queria ir para Tobias, aí disseram inclusive dos bordados, né? Lá dos é conhecido como tecidos. capital dos bordados também. Isso, eu não consegui porque não foram tantos dias assim, mas eu quero ir. E aí, na verdade, como homenagem a esse grande pensador, né? Que foi o Tobias Barreto. Eu até estava contando para Michel que no Lago São Francisco, no Monumento a 32, que é a Revolução de 32 que aconteceu aqui em São Paulo, existe uma estrofe da poesia Capitulação de Montevidéu, que é de autoria de Tobias Barreto. E numa injustiça histórica, o nome de Tobias não está no monumento como Que é autor. aqui em São Paulo. Sim, aqui no Lago São Francisco, a Faculdade de Direito do Lago São Francisco, aqui na capital, São Paulo. O nome dele não está como autor. E eu cheguei a participar de eventos na faculdade, onde a gente recebia ali a poesia e estava escrito embaixo, autor desconhecido, tá? E eu fiz todo um procedimento para que o nome dele fosse colocado no Monumento de 32. Infelizmente não consegui. Como não consegui, escrevi um texto que foi publicado na Revista de Filosofia Brasileira, intitulado Desagravo a Tobias Barreto, né, onde eu defendo o direito dele, como autor da obra, de ter o seu nome vinculado à obra. São os direitos autorais morais, não patrimoniais, entendeu? O intuito não é indenização, é que ele tenha o nome dele atrelado à sua obra, que é a poesia Capitulação de Montevidéu. A estrofe diz assim: quando se sente bater no peito, heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Isso é um mote da Faculdade de Direito aqui de São Paulo, é de Tobias e ninguém sabe. Entendeu? Precisa ser corrigido. Então agora, graças à sua live, quem não sabe vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo, então tá bom. E o pessoal de Tobias Barreto aí fica agradecido Sim, por a poesia, você aqui em São Paulo. a fazer essa poesia defesa. Capitulação de Montevidéu está no livro dele de poesias, que agora eu só não vou saber a ordem, se é dias e noites ou noites e dias. É dias e noites. É dias e noites, mas e noites, está no, Tobias livro, Barreto. tá no livro dele, Capitulação de Montevidéu. Então o povo pode conferir que eu não estou mentindo. Tá, joia. E aí o pessoal de Tobias Barreto, né? Eu como tobiense que estou aqui presencial, lhe faço o agradecimento por fazer essa representação, essa defesa eu que e essa agradeço. busca pela correção, pelo reconhecimento, na verdade. Olha, ele tem um texto tão espetacular chamado, que eu trabalhei com os meus alunos, sou professora do Lago São Francisco. Essa briga toda foi na condição de professora lá dentro, né? Aliás, foram muitas as minhas brigas lá dentro. Imagino. E ele tem um texto, para quem é de Tobias Barreto, procure esse texto. É Notas sobre o desenvolvimento intelectual e sentimental do homem. Um texto maravilhoso que está numa das compilações de Silvio Romero. E tem um discurso dele, quando Silvio Romero foi reprovado num concurso que ele fez, de doutorado. Aí o Tobias disse que ser reprovado na academia era sinal de orgulho. Entendeu? Ele era desaforento. Tobias era. Ele era desaforento, eu falo isso como elogio, porque eu falei de Recife, a minha avó... Castro Alves. A minha avó era pernambucana, muita... né? E aí Tobias vai estudar na Faculdade de Direito de Recife. Então ele tinha essa coisa assim do sangue nordestino, de não engolir sapo, de não levar desaforo para casa, era polemista, escrevia para o jornal. E então uma grande figura da história brasileira, né? Muito e bom. É sergipano e é de Tobias Barreto. Muito bom chegar aqui em São Paulo, chegar na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete da Janaína Pascoal, que foi a deputada mais votada da história do Brasil até hoje, com mais de 2 milhões de votos.
e receber uma aula sobre Tobias Barreto de Menezes, que dá nome à minha cidade, porque ele é natural de lá. Então, eu, como sergipano, como tubiense, muito feliz nesse momento aqui, fazer o reconhecimento. Meu filho, você está assistindo, compartilha essa live. Está fazendo o que aí? Dá uma forcinha pra gente, compartilha esse vídeo aí. Porque, Janaína, eu vou aqui pra gente partindo pro fechamento também, porque eu entendo também sua correria e, mais uma vez, agradeço, estendo o convite para você visitar Tobias Barreto, certo? E tenho certeza que você vai ser muito bem recebida lá. Muito provavelmente, já não é dando ideia não, mas eu acredito que mereça até um reconhecimento da Câmara Municipal por conta desse ato seu. Isso eu estou falando agora aqui de público. Os vereadores de Tobias Barreto sintam-se à vontade. Eu acredito que você vai receber de bom grado, porque é merecido essa busca por esse reconhecimento que você fez. Mas, Janaína, trazendo para 2022, momento que a gente está acompanhando a situação do país, polarização, mas eu queria que você falasse um pouco, Janaína, com relação ao presidente Bolsonaro. E aí eu jogo o nome Bolsonaro aqui na mesa e deixo você à vontade para você discorrer do seu pensamento. Bom, diante do quadro que nós temos, eu apoiei o presidente em 2018. Quando apoiei o presidente, ele sabia que eu não concordava com tudo que ele pensava e falava. Nunca menti para ele, porque eu não sei mentir. Eu peço que você seja sincero como você sempre Eu foi. não minto. Nós divergíamos em vários pontos. Quando ele me convidou para ser vice, eu falei para ele, falei, presidente, mas eu penso assim, o senhor pensa assado, coisa e tal. Foi um processo bem difícil ali de amadurecimento. O que foi aquela negativa? Construção. O que acontece? Eu, naquele momento, não podia me mudar para Brasília. Foi uma questão particular sua. E eu tenho, assim, um pensamento de que a gente não deve viver em palácios, entendeu? Caiu? Não, tá ruim. Será que tá? Voltou? Quando o senhor for viajar, eu vou para lá, eu substituo o senhor. Ele gostou da ideia. Inclusive, eu falei para ele que, por questões de segurança, era bom o presidente e o vice ficarem em estados diferentes. Mas o entorno dele muito ciumento, entendeu? Acho que isso é geral da política, né? Infelizmente tem muito disso. Mas eu acho que do presidente é mais. Você acha mais? Eu acho. É geral da política, mas eu acho que o entorno do presidente é ciumento demais. E aí a coisa foi esgarçando, e naquele momento eu não fui vista como suficientemente, vamos dizer assim, bolsonarista, entendeu? Porque não só divergia, mas falava no que divergia. Então a gente entendeu que era melhor, né? Não seguir nessa parceria naquele momento. Mas ainda assim você acompanhou ele na eleição. Sim. Este ano de 2022, eu estou analisando o cenário. Eu já não vejo mais espaço, falo isso com respeito aos demais pretendentes, eu já não vejo mais espaço para a terceira via. Eu acho que Estamos polarizados. Sim. Eu acho que a gente vai ter um embate Lula-Bolsonaro e mantendo o meu direito a divergir, entendeu? Como um ser humano independente, um ser humano que pensa por si, eu vou apoiar o presidente Bolsonaro. Olha entendeu? aí. Porque, gente, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu enfrentei, como é que eu fico neutra? Não dá. Não dá. Num contexto desse, ficar neutro é fortalecer o Lula. Exatamente. Entendeu? Então eu quero dizer isso com respeito, porque tem muito amigo meu, muito conhecido meu, que fez campanha para o presidente em 18, que votou no presidente e hoje diz que não vota nele nem amarrado. É um direito, tá? A gente está numa democracia. Mas a neutralidade neste momento é apoiar o Lula. Entende? Então assim, dizer, não... É preciso descer do mundo. Entre Lula e Bolsonaro, a pessoa diz que vai votar Lula, ou que vai abster, ou que vai anular. Isso é apoiar o ex-presidente Lula, entendeu? Me permita fazer não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas talvez seja até um ato de covardia de você não querer assumir uma posição no momento que precisa ter essa posição. Quando você diz, eu vou votar nulo, sabendo que você vai estar ajudando como a gente cita aqui, o Lula, não vou falar, que na live aqui eu falo umas palavrinhas mais, né? Mas assim, você votar nulo, se abster, você está contrariado com a posição do presidente, você vai fortalecer o Lula. Isso é a política. Então, você tem que assumir sua posição e descer de cima do muro. E outra coisa que, de certa forma, me reaproximou do presidente, muito embora ele cismado comigo.
Já logo digo que ele é cismado. Porque eu falo, você entendeu? Entendi. E essas pessoas poderosas, às vezes, estão muito acostumadas a serem abanadas, né? E eu falo. Mas uma outra coisa que me reaproximou do presidente foi o seguinte, é muita gente contra. Então, por exemplo, foi uma tentativa de desconstrução na tal da CPI das fake news, depois veio a CPI da Covid, quererem culpá-lo pela pandemia. Um aglomerado de mídia o tempo todo. Uma doença que matou tanta gente, a imprensa convencional muito contra, defensores de pautas que eu não defendo, né? Por exemplo, aborto, venda de droga, deixar criança na rua, dormindo na rua. Essas pessoas todas são muito contra ele. Então, de certa forma, acaba me fazendo defendê-lo, você entendeu? Uhum. E eu tenho a preocupação, hoje inclusive publiquei nas minhas redes e faço aqui uma crítica respeitosa, membros da Justiça Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, se manifestando como se fossem candidatos políticos, né, falando entre nós e eles, como se fossem candidatos, e são pessoas que vão decidir. Me permita, teve uma fala muito polêmica essa semana que eu discordo totalmente por parte de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu recebi o vídeo da fala do ministro Barroso ao lado de alguns deputados, do Lewandowski eu não vi ainda, mas assim, ao lado, estava junto, de alguns deputados, e aí eu faço uma crítica aqui respeitosa. Várias autoridades nos Estados Unidos, no tal do Brasil Conference, patrocinado pelo Lehman, patrocinado aí por outros globalistas, falando mal do Brasil, sabe? Tem direito de criticar, tem direito de divergir, tem direito de defender, mas assim, só falas negativas, só falas depreciativas, criando um ambiente contrário à nossa nação. Isso é até perigoso para a segurança nacional, desculpa dizer. Entendeu? Pode criticar, óbvio que pode, mas será que só tem crítica? Será que o nosso povo, o nosso país não tem nada de bom? O que é que tá levando lá para fora? Falando que a gente aqui não é uma democracia. Como assim não é uma democracia? Falam o que querem, falam mal do presidente o tempo inteiro. Falam em semipresidencialismo aberto fora. Então, assim, onde é que não tem democracia nesse aspecto? Né? Eu vejo menos democracia quando a gente não pode criticar uma imposição de vacinação que tira um vídeo da rede. Menos democracia quando a gente não pode questionar situações e é censurado no Instagram e assim por diante. Então a gente tem que jornalista preso, que nós temos hoje, citar aqui o Wellington Macedo, porque estava fazendo seu trabalho apenas, fazendo uma matéria, um acompanhamento de uma situação que poderia acontecer e aconteceu, e não houve nada demais, que foi o 7 de setembro do Então, ano assim, passado. É muito complicado, né? Eu fiquei triste de ver aquele vídeo. Primeiro porque havia parlamentares falando muito mal do país, assim, passando uma imagem muito negativa do país. E segundo, por ver um magistrado de altíssimo, né, grau, vamos dizer assim, se colocando como inimigo de um dos pré-candidatos. Então isso acaba gerando insegurança, né? Acaba gerando insegurança. Suspeição também, né? É uma situação complicada. Então fica aqui um pedido mesmo, sabe? Para que essas autoridades que saem para falar pelo país, que tenham um pouco mais de comedimento, sobretudo as autoridades judiciais, né, que vão decidir a eleição. Outro dia aconteceu, uma cantora fez uma postagem contrária ao presidente e veio um perfil do Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, do STE, do TSE, curtir a publicação. Ou seja, endossar. Então assim, veja, pode curtir, fala de cantor, assim, nem sei se é o caso, entendeu? Porque é um tribunal, né? Uma coisa deveria se manter. Mas assim, curtir publicação assim abertamente contrária a um dos potenciais candidatos, aí é complicado, entendeu? Tô falando do seu ponto de vista jurídico, tá? Não, mas é isso mesmo. Assim, a pessoa parar para pensar, para analisar, você tem a sua paixão política, você tem o seu gosto do seu candidato, tudo bem. Mas o tribunal tem que ser extremamente neutro, técnico, não pode dar margem. E essas posições, elas bem um absurdo para mim. Porque assim acaba gerando uma desconfiança. E essa insegurança jurídica, ela não é um atinge caso a população. Só. São vários casos. Então é recorrente isso. Uhum. Pois bem, Muito bem. Janaína, eu mais uma vez, Renato Coringa aqui também,
agradecer a oportunidade. Eu deixo para que vocês possam fazer as considerações. Você que não compartilhou, compartilhe esse vídeo. Foi uma conversa muito boa, das que nós já tivemos aqui na página, né? Tocamos de todos os pontos que a gente pôde debater e a felicidade de falar da minha Tobias Barreto também, né? E eu passo para vocês as considerações e a minha gratidão de poder estar aqui e o pedido de, numa nova oportunidade, se possível, fazer. E se você for a Tobias Barreto, eu quero estar lá também para ter a alegria de mostrar a minha terra. É uma cidadezinha pequena, são 60 mil habitantes, mas é um povo muito aconchegante, muito acolhedor e que vai lhe receber bem também. Obrigada. E Renato também lá em Tobias Barreto. Vambora. Pois não. Bom, quero agradecer a oportunidade, um prazer te conhecer, receber também o Coringa e dizer aqui, fechar essa minha participação aconselhando, né, os brasileiros a conhecerem a obra de Tobias Barreto. É uma obra brilhante, é uma obra que dá orgulho. Né? Ele escreveu sobre todos os temas com brilhantismo, assim, com muita originalidade. E às vezes o Brasil fica... A gente tem que conhecer os autores estrangeiros também, tá? Eu acho que é importante. Mas a gente fica reverenciando o que tem fora e não valoriza o que tem dentro, né? E Tobias, ele era um homem crítico aos títulos, aos formalismos, às reverências. Ele era um homem, assim, um autodidata, aprendeu latim sozinho, aprendeu alemão sozinho. Sozinho. Entendeu? Sozinho. Em que época? Então era um gênio, né? É importante que os brasileiros conheçam a obra dele. Fica essa dica aí, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Renato, por favor. Eu queria agradecer vocês que nos acompanharam até agora na live. E é um prazer imenso estar aqui no gabinete da deputada Janaína Pascoal, participando da live do Michel Notícias. Só para finalizar, vocês estão de nota 1000, um beijo, um abraço para todos vocês. Continua acompanhando o Michel Notícias. Tamo junto. Deus abençoe. E eu aqui para finalizar, pedir a você que vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal Michel Notícias, fortalece. E quero fechar essa live de hoje assim, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pessoal, hoje é aniversário da Karen. Ela tá segurando o celular aí com a gente esse tempo todo. E agradecer a Karen também, que é da equipe da Janaína aqui. Karen, muito obrigado pela recepção, pela atenção que você nos teve aqui esse tempo todo também, tá? Que Deus abençoe sua vida e muitas felicidades nesse dia tão especial para você. Oxe! Oxe! Obrigado. Deus abençoe. Beleza, Tchau, que tchau. bom. Obrigado.